Hoje vamos continuar a trabalhar com o nosso quinto princípio, as emoções negativas que são obstáculos a remover. Esse trabalho já foi iniciado na semana passada, né? Quem perdeu pode rever o vídeo que está também no nosso canal, né? Lembrando que as emoções existem para serem sentidas, mas em alguns momentos elas podem se tornar negativas, prejudicando a gente, tirando a nossa energia, dificultando a nossa vida. Analisamos na semana passada vários exemplos, né? E precisamos então agora conceituar, né, que essa questão que nós falamos sobre as emoções, né? Lidar com as emoções é uma responsabilidade e uma capacidade individual de cada um. Esse processo é o que os psicólogos chamam de regulação emocional e que alguns autores também chamam de inteligência emocional, né? Quando isso falha, a gente tem problemas, né? E nesse sentido, né, na semana passada nós já trabalhamos com a ansiedade, a angústia e a insatisfação. E hoje vamos abordar mais 3 emoções: o apego, a irritação e a inveja. Então eu queria começar retomando no último slide da semana passada, que é exatamente este, né, onde a gente tem aqui 10 descrições de coisas que a gente pode sentir, né? Por exemplo, sinto-me responsável pela vida dos outros, incluindo suas ações, o que pensam e sentem. Frequentemente atuo movido por sentimentos de culpa. Acredito que os outros devem me fazer feliz, né? Vocês podem ir lendo aí as outras opções. Esse quadro, na verdade, tem por objetivo permitir que a gente faça uma autoavaliação exatamente em relação à emoção do apego. O apego emocional, ele se manifesta de forma negativa sobre a gente quando a gente acredita que o outro seja mais importante que a gente mesmo. Isso pode ser diversas pessoas, né? Pode ser um funcionário numa empresa que não faz nada sem que o chefe decida por ele. Podem ser mulheres que têm tanta necessidade de estarem acompanhadas de um homem que se submetem mesmo a pessoas, né, que são abusivas, né? E o que acontece com isso, né, que quem tem esse tipo de apego acaba, na verdade, perdendo sua identidade, porque quem decide o que ele vai fazer é o outro, e com isso perdendo o seu potencial. O resultado disso, né, é o que a gente conhece aí na literatura como codependência, né? O importante aqui é entender que a existência da codependência é resultado, na verdade, né, da gente delegar o controle sobre o íntimo da gente para uma outra pessoa. Isso acontece em diversas situações, né? Muita gente aqui já escutou a situação na qual a gente tem membros na família que são compulsivos em jogos, em violência, em sexo, em drogas, né? Mas se aplica também a outras situações. Pessoas que passaram por traumas de abuso sexual, moral, né? Ou mesmo pessoas que simplesmente tiveram dificuldades na sua infância por não terem sido valorizadas, né? Os pais, as pessoas que cuidaram deles não incentivaram a que elas sentissem valor, e então elas desenvolvem esse comportamento de achar que elas mesmas não têm valor, e nesse caso é um problema absolutamente individual. Isto é, a codependência não pressupõe a existência de um terceiro. A gente pode ter esse problema sozinhos.
A grande questão é que a codependência gera dor na gente, né? Porque ela é contrária à natureza de liberdade e individualidade com que a gente vem ao mundo, né? Todos nós chegamos com livre-arbítrio em nossas mãos, de poder decidir o que a gente quer fazer. E quando a gente se coloca nessa situação, na verdade, a gente está abrindo mão desse livre-arbítrio. E isso é dolorido. A boa notícia é que para se livrar dessa dor não é necessário se afastar nem das pessoas, nem se desprender dos objetos aos quais a gente desenvolveu apego. Na verdade, basta a gente mudar a forma como a gente olha para essas pessoas e coisas. Enquanto a gente não faz isso, a gente acaba desenvolvendo alguns comportamentos que servem para a gente identificar se nós estamos tendo ou não esse tipo de dificuldade emocional. Por exemplo, é típico do codependente ter uma insegurança que leva a pedir a opinião dos outros sobre todas as decisões que precisa tomar. Outros se transformam em controladores, né? Na medida que tem apego pelo outro, então eu vou fazer qualquer coisa que eu precisar para que ele continue ao meu alcance, inclusive manipulações, mentiras, coisas desse tipo. Outra característica, né, é duvidar da própria capacidade de resolver, porque a gente começa delegando a autoridade sobre a gente e chega um momento no qual a gente acha que nem tem mais, né? Então esses sintomas eles podem ser um deles, os outros não, pode ter vários ao mesmo tempo, né? Isso varia de indivíduo para indivíduo e também da gravidade da codependência já desenvolvida, tá certo? O que a gente precisa entender é que viver nesse esquema é extremamente perigoso, né? Porque quando a gente se apega a uma pessoa, né, achando que aquela pessoa é capaz de dar aquilo que a gente não tem, né? Não importa o que seja que a gente está buscando nessa pessoa, se é a felicidade ou se é qualquer outra coisa que levou a gente a acreditar nisso, né? Na verdade, a gente está gerando uma relação na qual o outro que está supostamente te dando aquilo que você foi buscar, pode te cobrar. E isso pode, inclusive, passar por relações que aparentemente a gente considera que são de boa qualidade, né? Por exemplo, né, se você tem um apego emocional muito forte com sua mãe, um dia você provavelmente poderá ouvir que da boca dela que ela que te deu a vida, né? Então você está em dívida com ela. E é claro, em relações mais complicadas, esse tipo de cobrança pode ser muito maior, né? E isso contraria a lei da abundância, né? Na verdade, quem provoca isso é a gente mesmo, porque a partir do momento que a gente vai buscar no outro aquilo que a gente acha que não tem, a gente está, na verdade, abdicando de ter, né? E isso nos leva, então, na verdade, a gente abrir mão da possibilidade aí de desfrutar de novas atividades, de conhecer novas pessoas e lugares, porque o nosso apego faz com que a gente sempre volte a agir com as mesmas pessoas, com os mesmos objetos que a gente se apegou nos mesmos lugares, buscando aí uma falsa sensação de segurança. A grande questão que a gente precisa ter ciência, né, que para sair dessa situação, como diz essa frase do Bernard Shaw, né, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade, porque nós temos a liberdade e o livre-arbítrio, mas tem muitas pessoas que, por medo disso, preferem desenvolver esse tipo de apego negativo. E como é que a gente faz para sair disso? Bom, em primeiro lugar, né, a gente sabe, né, tem que se colocar a gente mesmo em primeiro lugar. E aceitar a gente de forma integral. Cada um de nós um indivíduo único, com sua singularidade, suas fraquezas e suas fortalezas.
E a gente tem que começar a se respeitar. Quando a gente tem um apego do tipo da codependência, a gente não está se respeitando, na verdade, está abrindo mão disso. E aí a gente corre o risco de ser desrespeitado pelos outros e também de maltratar os outros, porque a gente deixa de ter essa medida da forma correta. A outra questão que a gente precisa, né, para poder exercer o livre-arbítrio, eu tenho que ter certeza de onde que eu quero chegar, quais são os meus sonhos, porque eu não quero mais viver a vida dos outros, né? E como parte desse processo, é óbvio que será necessário aí fazer um trabalho de reconhecimento dos erros que a gente tenha cometido, né? Reconhecer os erros não é ser um fracassado, né? Fracassado é aquele que vive dando justificativas para explicar por que que ele errou, né? Esse vai continuar errando. O que a gente precisa é, na verdade, resolver os nossos conflitos internos que nos levaram a desenvolver esse tipo de atitude e, portanto, sentir essas emoções, né? Então, se você identificou essa dificuldade em você, tem aqui algumas sugestões, né, do que pode ser feito para a gente trabalhar para se livrar desse tipo de apego negativo, né? A primeira coisa que a gente sugere, né, é que você identifique fatos ou palavras que você tem na sua cabeça, né, e que te levam a você sentir que a sua vida não está valendo a pena, né? Esses fatos, essas histórias ou essas palavras que alguém te disse, você precisa renunciar a elas. Junto com elas, tem que abrir mão de todas as crenças negativas, né? Frases como não consigo, não sei, não posso, têm que ser abandonadas e substituídas por frases positivas, né? Se eu não sei, eu posso aprender. Quando eu digo não posso, na verdade, eu tenho que dizer eu quero, né? E para isso, então, é claro, eu tenho que identificar quais são meus pontos fortes, trabalhá-los para tirar proveito deles, porque são eles que vão me permitir avançar. A sugestão seguinte diz respeito à gratidão, né? A gente deve identificar algum motivo para ficarmos contentes todo dia e que não dependa da ação ou da falta de ação de outras pessoas. Então, resumindo aqui, né? É sempre bom lembrar que a gente deve se treinar para identificar possibilidades, oportunidades nas situações onde os outros estão vendo dificuldades. Partir sempre da questão que as coisas velhas, o passado já passou, e de hoje em diante tudo que vier vai ser novo. Não devemos viver a vida de ninguém e devemos renunciar para sempre a essa frase não posso. Quando a gente expressa esse não posso, ele não passa de uma justificativa disfarçada para não dizer não quero. A absoluta maioria das vezes. Muito bem. Vamos passar agora para a emoção chamada irritação. A irritação muitas vezes leva à violência e muitas vezes são confundidas, mas não são a mesma coisa. Como toda emoção, nós sabemos que uma parte dela é saudável e normal. A irritação é uma delas. É uma forma de energia que é útil para a gente resolver situações difíceis. Quando alguma coisa nos irrita, a gente percebe que ali tem alguma coisa errada. A violência, quando ela aparece como consequência da irritação, ela é, na verdade, a face negativa da irritação. E aí a gente precisa lembrar desse velho provérbio que também existe em outras culturas, né, que quando a gente age a partir da irritação, tem coisas que a gente pode fazer que não dá para mudar mais. Tem 3 exemplos aqui.
lançar uma flecha, dizer uma palavra e perder uma oportunidade. A flecha representa aqui, obviamente, a violência. Então, o que acontece? A gente pode se tornar violento em situações de irritação mal geridas. E existem alguns tipos de personalidades que têm mais facilidade que isso aconteça. As pessoas que levam a vida de forma muito competitiva, né, se comparando com os outros, ou quando a gente está vivendo um estado de pressão, estresse muito grande, ou mesmo pessoas que têm, de forma geral, uma tolerância menor à frustração, a chance de uma irritação se transformar em violência é maior. A outra questão aqui é que nós temos hoje tanta violência na sociedade, seja real ou na ficção dos filmes, né, da televisão, dos seriados, que ocorre esse fenômeno chamado de dessensibilização. Em bom português, né, a gente se acostuma a ver aquilo e começa a achar que aquilo é normal. E quando a gente acha que aquilo é normal, então quando a gente passa a ter esse comportamento também, nós não vemos nele nada de errado. E como consequência, então, a gente também passa a se tornar mais violento. Para evitar esse tipo de atitude, né, então a gente precisa, quando a gente identifica que ocorre uma irritação, internamente dialogar com ela, perguntar para ela por que ela apareceu ali, tá certo? A gente tem que colocar ela para fora de forma construtiva, mas a gente não deve tentar adivinhar o que aconteceu com o outro, né? O que levou ele a dizer aquilo, ou tentar interpretar. Na dúvida, pergunte. A outra questão precisa lembrar que a irritação é contagiosa, né? Se tem alguém irritado e a gente fica junto, a chance de se irritar também é muito grande. Então, se não tiver outro jeito, no momento que alguém fica irritado, a gente se afasta, né? Porque simplesmente dizer para quem está irritado se acalme não resolve absolutamente nada. Pelo contrário, dificulta a pessoa a lidar com essa emoção. E a última questão, né, a gente deve abandonar uma crença que existe hoje, bastante espalhada na sociedade, de que o que é bom ou ruim depende do contexto. Tem gente, por exemplo, que seu filho traz um objeto da escola que não é dele, sendo um objeto de pouco valor, por exemplo, deixa por isso mesmo, porque não quer que o filho chore, porque não quer expor. Mas em outra situação, pegar um objeto de um terceiro teria outra avaliação. Isso que alguns chamam de ética situacional. E isso não existe. Ou é bom ou é ruim. E a gente tem que ser coerente. Isso também é uma forma de evitar reações violentas. Então, o que nós temos que fazer, na verdade? A gente precisa aprender a usar a irritação de forma positiva, né? Ela permite que a forma como a gente vai visualizar o nosso futuro mude, porque ela serve como uma sinalização. O que a gente precisa aprender é a usar a irritação, não para se focar nas pessoas, a gente fica irritado, começar a apontar o dedo, dizer porque você é isso, você é aquilo, mas se a gente conseguir identificar a fonte da irritação, focar na solução para aquela dificuldade. Isso então vai permitir a expansão do nosso repertório e evitar, obviamente, a violência, que é o lado negativo. Nessa tabelinha aqui, nós temos uma série aqui de afirmações. Gostaria de ler algumas aqui para introduzir a última emoção que nós vamos lidar hoje. Diz assim: me sinto mal quando um amigo obtém algum sucesso profissional. Me sinto mal quando alguém importante elogia uma outra pessoa que eu conheço.
sinto que não recebo o mesmo afeto que muitos de meus amigos. Costumo criticar pessoas famosas ou aquelas que não conheço. Fico animado se alguém que teve sucesso agora passa por maus momentos. Já pensei que meus amigos não sabem realmente do meu valor. Esse teste tem, na verdade, por objetivo a gente se avaliar aí numa escala para mensurar o quanto que nós temos o comportamento que é gerado pela emoção da inveja. A inveja é uma emoção que gera amargura na gente, essencialmente porque quando os outros têm sucesso, a gente se incomoda com isso. E isso chega ao ponto de que quem sofre desse tipo de emoção, muitas vezes prefere passar por um sofrimento adicional apenas para que o outro sofra ainda mais do que ele. O que obviamente complica o ambiente como um todo, em vez de simplesmente deixar que todos possam viver bem, essencialmente. Tem uma parábola interessante aqui, mas não vai dar tempo de contar hoje. Talvez em alguma espiritualidade futura a gente possa incluir a história aí do invejoso e do avarento, que é uma boa questão para discutir quem gera mais mal. Identificar um invejoso muitas vezes não é assim muito simples. Mas tem algumas coisas que os invejosos têm na língua, que permitem a gente identificá-los frequentemente. A primeira delas é a humilhação com palavras, quando a gente faz alguma coisa por uma pessoa invejosa e ela começa, num tom sarcástico, aí a avaliar o que a gente fez. Ou então a pessoa chega e diz assim para você: nossa, como você engordou. Na verdade a pessoa está focando em você porque ela não quer falar dela. Ou então tem alguns invejosos que viram uma metralhadora de queixas. Não importa o que você contar, mesmo que sejam coisas boas, uma depois da outra, ela vai vir com uma resposta negativa. Outros invejosos se transformam em pessoas intrometidas. Ficam o tempo inteiro falando dos outros, mas não deles mesmos. E, obviamente, se a gente cair nessa, quanto menos a gente falar da gente mesmo, a gente acaba, na verdade, tendo nisso uma técnica para se esconder. Outra forma de identificar o invejoso, é quando a gente ouve frases do tipo assim: não tem nada contra você, mas eu vou te falar uma coisa que é bom você saber, Ou então assim: não digo isso para te criticar, mas veja bem. Ou então assim, a pessoa fala assim: na minha humilde opinião, e aí vem um rosário de críticas, Tem o extremo oposto também. Tem gente que se comporta como falso sedutor, que jura pelos seus filhos, diz que de coração, com toda a sinceridade, não sei o quê, e depois vem aquilo que não deveria. E por último, tem pessoas que agem dizendo assim, elas ficam, na verdade, quietinhas, não falam nada, até a hora que acontece alguma coisa ruim. E aí elas atiram para você. Viu? Eu não te disse que ia acontecer isso? Para a gente se livrar dessa inveja, a gente precisa, em primeiro lugar, ter autoconfiança. A gente precisa aprender a não se meter na vida dos outros, ficar só na nossa, a menos que a gente seja chamado, é claro. Aprender a não falar mal da concorrência, não importa em que ambiente social seja. Ampliar o nosso arsenal de recursos, porque quanto mais recursos a gente tiver internamente, menos a gente vai ter a tendência a invejar o dos outros. E é claro, trabalhar a nossa estratégia para alcançar os meus objetivos individuais. Além disso, a gente não deve se comparar com ninguém, nem permitir que os outros comparem a gente com eles. A única concorrência saudável é com a gente mesmo. Então, assim,
Não importa se você está fazendo uma atividade esportiva e agora você vai correr mais rápido que você na semana passada, ou se você vai levantar mais peso na academia do que na semana passada, ótimo, você está progredindo. Mas se comparar com os outros que têm outro corpo, outra estrutura e assim por diante, não vai levar a nada a não ser a inveja. E do ponto de vista da reação emocional, então o que a gente deve fazer é trabalhar a admiração como uma atitude que deve substituir a inveja. Porque a inveja, quando a gente sente, ela gera raiva, ela gera ódio pelo outro e acaba levando a gente a comportamentos também destrutivos. Se a gente tem admiração pelo outro, isso vai gerar motivação. Nós vamos poder raciocinar, se ele conseguiu fazer aquilo, eu também sou gente, eu vou conseguir também. E mais, se aquela pessoa conseguiu aquilo que a gente quer, então é o seguinte, vamos ficar junto e perguntar, pedir para essa pessoa, para que nos ensine como é que ela fez isso, aquilo, tudo, para que a gente possa conseguir também, de forma mais simples, porque vão ter um bom mentor.